Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia maravilhoso para todos nós católicos. Vamos participar da missa. Meus irmãos, eu faço uma grande recomendação no dia de hoje. Não pequemos mais, mortalmente, faltando à missa por preguiça. Não vamos mais fazer isso. Com preguiça ou sem preguiça, participemos da Santa Missa. Você está compreendendo? Não podemos deixar de participar do sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai à missa e se dedica inteiramente à missa e se esforça para participar da Santa Missa, do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, só aqueles que o amam. Quem o ama, vai. Quem não ama, não vai. Participemos da Santa Missa. E nós acabamos de ouvir essa parábola que Jesus acabou de contar, muito importante para nós. Vocês veem que na medida que nós vamos ouvindo a parábola, fica bem claro que Jesus está falando da sua segunda vinda, mas ao mesmo tempo da rejeição dos homens para com ele. Na primeira vinda, ele veio para nos redimir, para nos salvar. É o que a parábola, no fundo, está dizendo aqui. Ele veio, fez tudo por nós e depois ele foi com a finalidade de voltar
para trazer, para levar aqueles que fossem fiéis a Ele. Mas aqui nós vemos narrado o que aconteceu justamente na primeira vinda também de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na medida que nós vamos lendo essa parábola, nós vamos vendo que as duas coisas elas estão inclusas, estão ali dentro uma da outra. Então, o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Agora veja, lembrando que nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 33 até o 43. Eles foram matando os outros, e aí o proprietário disse: vou mandar meu filho. Lembremos que foi assim que o pai fez. Enviou o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pai teve essa ideia. Ao meu filho eles vão respeitar. Os dianteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, este é o herdeiro, o primogênito, Jesus Cristo, o Filho do Pai. Veja o que é que eles dizem: vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Não foi assim que fizeram com Jesus? Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém. Eles mataram nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus faz a pergunta: pois bem, quando o dono da vinha voltar, ou seja, quando Jesus vier na sua segunda vinda, o que fará com esses vianteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vianteiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Vocês vejam que Jesus está fazendo a pergunta a quem? Aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo, que já estavam com o propósito de matar Jesus. Jesus fala para ver se nesse momento eles tomam consciência de que Jesus estava sabendo de tudo. E vocês veem que a resposta deles foi a resposta certa. Então aqueles que o mataram, que mataram o herdeiro, serão mortos. E não foi isso que eles fizeram com Jesus? Só que eles mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, essa parábola, ela precisa ser colocada também no nosso dia a dia. Quem é que anda matando o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que continua crucificando o nosso Senhor? Justamente aqueles que o ofendem com os pecados mortais. Olha como está o mundo hoje. Vocês imaginam aquelas pessoas que têm profanado os sacrários? Aquelas pessoas que vão nas igrejas e roubam o Senhor, jogam no chão, fazem orgias com a Eucaristia? Esses são aqueles que ofendem e crucificam o nosso Senhor e não querem se converter. Mas tem os outros também. Lembremos essas leis que vão surgindo e que vão contra os mandamentos da lei
de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lei aí da regularização, né, do aborto. Também são justamente esses que crucificam o nosso Senhor. E aqueles que se apoiam nisso, se apoiam nas leis humanas para justificar essa prática que não é permitida por Deus. Porque aquela criança que é concebida no seio materno de todas as mães, elas estão ali, estão se desenvolvendo, é um ser, é um filho de Deus que está ali. Deus não permite, Deus não quer. Mas os homens persistem em continuar fazendo isso. E a revolta do homem que não quer saber de Deus e que colocou Deus de lado e que agora eles é que estão sentados no trono se achando os melhores. E aí vão contra tudo aquilo que Deus nos ensina. E aí nós vemos, infelizmente, os homens que são homens dizendo que é mulher. E as mulheres que são mulheres dizendo que são homens. E aí as práticas contra a natureza, que está lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, São Paulo dizendo que os homens, dando as costas a Deus, começaram a praticar de forma contra a natureza. E ali dizendo homens com homens, mulheres com mulheres. E a coisa está indo tão longe, meus irmãos, está indo tão longe, que já estão fazendo orgias, homens com homens, mulheres com mulheres, todo mundo junto ali, tudo de uma vez só, e já estão partindo para os animais. Meu Deus do céu. Os santos dizem que o demônio, diante dessas práticas horrendas que os filhos de Deus fazem, dizem que nem os demônios suportam, eles fecham os olhos diante disso, embora eles sejam também os incentivadores disso, mas é uma prática tão fora do comum que até mesmo eles fecham os olhos no momento que os homens começam a fazer esses tipos de prática. Você está entendendo? O Senhor manda o seu Filho justamente para que nós não pratiquemos estas coisas, não façamos esse tipo de coisa. E quanto mais Deus diz que não, os homens estão dizendo que sim e acabam fazendo o mal. Quiseram destronar Deus, ou seja, tirar Jesus do trono, porque Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Colocaram o homem e agora estão partindo para colocar o próprio demônio, o próprio Satanás. E aí as seitas satânicas estão crescendo, porque não querem saber de Deus. Estão partindo agora para o próprio demônio. E aí essas outras práticas de idolatria, porque agora estão voltando às práticas antigas de adoração aos animais, às árvores, aos elementos da natureza, as práticas de adoração à Mãe Terra. Estão entendendo como estão as coisas? E aí vem essa pergunta,
porque isso tudo é uma forma de crucificar nosso Senhor, de não querer se voltar para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem a pergunta: e quando Ele voltar na segunda vinda, o que é que Ele fará com essas pessoas que não querem abrir o coração, que abandonam a Deus? Estão tendo toda a oportunidade de se salvar e não querem, que estão tendo toda a oportunidade de se voltar para Deus, de praticar os seus mandamentos, de lutar contra o pecado. E o que Deus fará com essas pessoas? Meus irmãos, vai ser duro. Claro, a vinda de nosso Senhor acontecerá de duas formas. Primeiro, individualmente. Agora mesmo, o Senhor está chamando. E está indo ao encontro, e nós estamos indo ao encontro dele. E a segunda é quando ele vier na sua glória. E o que é que vai acontecer com essas pessoas que não querem saber de Deus? Infelizmente, meus irmãos, é duro ter que dizer isso, mas não se salvarão. Serão lançados para fora, serão lançados no inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque tiveram toda a oportunidade e não quiseram voltar-se para o Senhor. Então, aqui na parábola, a descrição do inferno é dita quando ele diz assim: então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Aí vem a pergunta: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: com certeza, olha, tá vendo? Com certeza. Mandará matar de modo violento. Aqui está a descrição agora, tá vendo? Do inferno, dos sofrimentos eternos. E nós não podemos passar por esses sofrimentos eternos. Aí diz: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que ele entregará os frutos no tempo certo. Ou seja, o tempo de conversão é agora, e aqueles que não quiserem se converter perderão a salvação. E aqueles que estão longe, que se converterão, ganharão a salvação. E aí, aqui está dizendo: será dado para aqueles outros, para os outros, para aqueles que não queriam e acabaram se voltando para Deus. Meus irmãos, perseveremos no Senhor. Os tempos são maus. Peçamos a Deus a graça de nós não o abandonarmos, de nós não fecharmos o nosso coração, de nós não entrarmos nesta grande onda de mentira que o demônio está lançando dentro da igreja. Não vamos permitir, meus irmãos, que isso aconteça conosco. Vamos perseverar no Senhor, vamos ser fiéis ao Senhor. Não vamos continuar crucificando Jesus, mas pelo contrário, que nós sejamos a alegria, o consolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, ela que suplica diante de Deus pela nossa redenção, pela nossa conversão, melhor dizendo, que Nossa Senhora nos conceda esta graça, a graça da conversão, a graça daqueles que estão longe, que eles voltem, e que não pratiquemos esses tipos de coisas que vão contra os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor é a seta para nós ganharmos a nossa salvação. Que pratiquemos os mandamentos e que em tudo sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a
condenação não vai ser fácil para aqueles que não querem saber de Deus. Cadê, meus irmãos, aqueles homens e mulheres que no passado ensinaram as coisas erradas, disseram que Deus não existia, falaram mal da religião católica? Onde é que eles estão, meus irmãos? Onde eles estão? E aqueles que foram fiéis à igreja, que foram fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor, aonde eles estão? Você mesmo dê a sua resposta. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado domingo para você.